Então, gente, como eu estava falando, aqui na nossa região metropolitana, nós temos uma área de refúgio, né? É a famosa e conhecida reserva da Pirelli, ali pela Alça Viária. Então, gente, proteção, olha o nome, proteção integral, né? Onde não pode ter grandes populações, grande número de moradores, geralmente nem tem número de moradores, tá? Nem tem algum morador. Já de uso sustentável, não, gente, é mais tranquilo. Pode haver exploração econômica, como, por exemplo, a reserva extrativista Chapuri, lá do Chico Mendes, que fica onde? No Acre. Área de proteção ambiental, uma APA, nós temos aqui na frente de Belém, a Ilha do Cumbu, beleza? Então lá já tem uma exploração de açaí, a exploração do turismo. Então essas unidades de conservação são de uso sustentável. Olha essa tabelinha aqui, top, top, top. Unidade de conservação brasileira por regiões administrativas. Então nós temos unidades de conservação, gente, federal, estadual e municipal. Aí nós estamos trabalhando por quantidade, visando a região norte. Então olha o Pará aí. Unidade de conservação, 57 federal, 25 estadual, 8 municipal, né? Totalizando 90. Olha o Amazonas. Então é isso que tu tem que saber. Aí, gente, a quantidade, eu não estou falando de extensão territorial. Então, no estado do Amazonas, nós temos 100 unidades de conservação. No Pará, nós temos 90. O terceiro lugar é qual? Rondônia. Então, isso tu tem que saber, né? Aí é quantidade, não é extensão, quilômetros quadrados, não é hectares, tudo bem? Então, onde nós temos mais unidades de conservação? Amazonas. Segundo lugar, Pará. Beleza? Dados aí de 2018, olha aí, bem novo. Agora sim, papai. Nós estamos falando de extensão. Nós estamos falando de medidas, metro a metro, hectares a hectares. Só que aí, gente, nós temos uma somatória. Unidades de conservação e TIs. Que são as TIs? Terras indígenas. Então, gente, não muda muita coisa aqui, olha. Aqui nesse slide, nós temos Amazonas, Pará e Rondônia, correto? Aqui nós temos Amazonas, Pará e Mato Grosso. Então, em quantidade de terras, a somatória de unidades de conservação e TIs, áreas protegidas por leis, terras indígenas, florestas, parques, APAs, reservas extrativistas, reservas biológicas, tudo isso, tá aqui, olha, tudo isso daqui. Você pega tudo isso, soma com as terras indígenas. Você tem isso daqui, olha, papai. Graças a Deus, né? 84 milhões de hectares no Amazonas, Pará 70 milhões, Mato Grosso 18, Roraima 14. Presta atenção. Agora, né, vamos falar das unidades de conservação no Pará. Infelizmente, não obedecem às leis, né, gente? Essas unidades de conservação, elas não poderiam ser exploradas por pessoas de fora. Então nós temos a Floresta Nacional aí, gente, Jamanchim, invadida pelos garimpeiros, extração de madeira. Ela é a primeira mais desmatada da Amazônia. Olha que coisa triste. Ela foi criada em 2006, então ela está sendo muito detonada, muito destruída. A segunda, área de proteção ambiental, APA, é de uso sustentável. Uso sustentável ali na região de Itaituba, Jacareacanga, município de Trairão, infelizmente invadida, né, por latifundiários, por madeireiros e por garimpeiros. Muito ouro em Itaituba, beleza? Então, dados do desmatamento de novembro de 2020, segundo o órgão federal. Tá aí, olha, segundo o órgão federal. Em terceiro lugar, gente, nós temos a reserva lá do Chico Mendes, lá no Acre, beleza?
Em quarto, nós temos aqui, gente, a da Terra do Meio. Essa região bem no meio da imagem aí, olha, tem até um círculozinho, né? Não tem um círculozinho do celular. Opa, mancada, tá aqui, ó. Bem aqui, ó, colocar o mouse. Terra do Meio, né? Ali tem um mosaico de unidades de conservação, terras indígenas. E fica logo onde? Altamira e São Félix. Altamira tem soja? Tem. Altamira tem hidrelétrica, Altamira tem gado. E São Félix? Pô, fala sério, né? São Félix é o município que mais tem boi, tu sabes disso. Então tá sofrendo com o desmatamento. Temos uma reserva biológica nascente, a Serra Nascente do Cachimbo, que faz fronteira com o Mato Grosso. Tá bem aí, gente, no centro da imagem. Deixa eu colocar o mouse aqui. Tá aqui, olha. Serra Nascente do Cachimbo. Mas para tua prova, seja da PM, da PC, tu tem que captar a ideia. Infelizmente, as terras protegidas estão sendo invadidas e detonadas, inclusive terras indígenas, tá? Aqui eu falei das unidades de conservação. Pecuária, olha aqui. Pará liderando a exportação do boi vivo, talvez tenha até um aí do teu lado, né? Então observa aí, gente, ppm, aí são dados oficiais, tá? Dados do IBGE. Quem lidera? São Félix. Segundo lugar, Marabá. Terceiro, Novo Repartimento. Todos esses municípios são municípios do quê? Do Sudeste, beleza? Lembrando, esses três primeiros, tá, gente? Lembrando o que está no teu edital. No teu edital tá São Félix do Xingu, Novo Repartimento e Cumaru do Norte, como os 8 principais municípios? Não. Então aí, gente, é um ranking dos 144 municípios. Beleza? Agora eu vou te mostrar outro ranking. Tá aqui, olha. Agora, o que aparece na tua tela são apenas os 8 que estão no teu edital. Marabá, Altamira, Santarém, Tucuruí, etc. Né? Olha quantos bois tem em Belém, 32. Será se é só isso? Eu tenho certeza que não. Tem um aqui do meu lado, inclusive, né? Tem muito boi, mano, em Belém. Ananindeua? Não, bora especificar, né? Estamos gravando essa aula de Ananindeua. É uma tribo aqui. Né? Então nós estamos numa tribo com Wi-Fi do lado de Belém do Pará. Ananindeua tem 81 bois? Não, acho que tem mais. Mas tá aí, gente. Marabá, Altamira, Santarém. Olha Santarém aí, 118 mil. Muito pouco, né? Se você comparar Santarém com Marabá, com São Félix, 2 milhões. Olha Santarém. Santarém, 118 mil. Né? Santarém, destaque, né, para o turismo, né? O turismo é muito forte naquela região. Lembrando também do Baixo Amazonas, Monte Alegre, as pinturas rupestres, muito bacana para o turismo. Falando exclusivamente de Oeste, presta atenção, eu fiz um ranking de todo o Pará, depois um ranking dos 8 municípios que estão no teu edital e agora eu estou falando exclusivamente do Oeste. Coincidência, presta atenção, do Oeste do Pará, o que existe maior concentração de boi, né, são os municípios do Sudoeste. Lembrando, Oeste, Baixo Amazonas, mais Sudoeste. Então tá aqui, ó, olha os dados. Né? Olha os dados. Ok? Pega a visão. Então não vai te perder, gente, nessas informações. Então você tem aqui, ó, Altamira, Marabá, tá? 759, é um número bem significativo, né? Então tá aqui, gente. Paralisa aí, dá uma pausa para tu analisar, beleza? Você não vê aí Santarém, né? Você não vê aí, por exemplo, nesse ranking, porque é muito pouco lá em Santarém a pecuária, né?
você não vê aí Juruti, você não vê aí Oriximiná, né? Por quê? Porque já são outras características econômicas desses municípios. Lei Candir. Tu sabes que historicamente nós estamos perdendo uma grana com a Lei Candir de 96 para cá. Quem perdeu mais grana? Os municípios. A gente tem que fazer tipo uma média matemática, tá, gente? Isso são leis tributárias, ICMS e tudo mais, distribuição dos impostos do Estado para com os municípios. Faz uma média matemática e aí você entende os municípios. Os municípios que mais perderam dinheiro com a Lei Candir foram os municípios que têm grandes populações e vinculados à mineração. Lembra, quem é meu aluno sabe, as maiores populações do Pará. Bonita a sua mulher. Bonita a sua mulher. Belém, Ananindeua, Santarém e Marabá. São as grandes populações. Então, olha quem aparece aí. Belém, grande população. Paraupebas, grande na mineração. Marabá, grande na mineração. Então, Marabá tem grande população e grande mineração. Então, automaticamente, esses são os três que mais perderam historicamente por conta da Lei Candir. Então, toda vez que você pensa em Lei Candir, você pensa em mineração, né? Então tá aqui, olha, vamos ver rapidamente a Lei Candir. A Lei Candir tinha como principal objetivo, lá em 1996, né, promover o aumento da exportação do Brasil, inclusive tentando com isso diminuir as dívidas do Brasil no mercado internacional. Então tudo isso foi debatido aí no final da década de 90, na segunda metade da década de 90, e isso foi colocado em prática pelo ministro do Planejamento. Nós tínhamos na época, né, o Ministério do Planejamento. Então ele planejou isso, gente, pensando no Brasil. Mas aí ele deixa de pensar um pouco nos estados, né? Os estados vão perder com o ICMS de produtos semi-elaborados, né, com os produtos primários. Então a Lei Candir proíbe a incidência de ICMS em várias operações, principalmente no minério, né? Aqui no Pará nós observamos isso. O Pará perdeu, gente, mais de 38 bilhões de 96 a 2018. E agora vai recuperar uma parte dessa grana, né? Mas é uma parte bem pequena. O que eu coloquei aqui, gente, o que muitas das vezes nós não falamos em sala de aula. Tu sabias que graças à Lei Candir não temos impostos para livros, jornais e periódicos, e até o papel que é utilizado nesses livros não tem impostos? Então, se você é dono de uma editora, você fabrica o livro e vai exportar esse livro, você não paga imposto. Agora o governo atual quer cobrar o imposto sobre livros, né? Sobre esses livros que vão para exportação, tá, gente? Então, transações interestaduais de energia e petróleo também não é cobrado imposto. Então, eu coloquei esses dois retângulozinhos aí para você não ficar somente focado na mineração. Então, não incide ICMS sobre livros, jornais, transações de energia e petróleo, né? E os municípios, como forma de compensação, ganham os seus royalties, né? As prefeituras ganham grana dessas mineradoras pelo Brasil e pelo Pará, que nós chamamos oficialmente de compensação financeira pela utilização dos recursos minerais, a CEFEM, que nós conhecemos grosseiramente como royalties, né? E agora, no último ano, no ano que passou aí, o presidente Bolsonaro assinou uma lei, né, sancionou uma lei dizendo que o Brasil, os estados mineradores vão receber aí 58 bilhões de reais ao longo dos 18 anos, porque existiam várias ações judiciais cobrando as perdas históricas da Lei Candir. Então, lembrando, o Pará ele perdeu mais de 30 bilhões
e vai receber apenas 4. Isso parcelado em 17 anos, segundo a Lei 176 de dezembro de 2020, tá? Estão tentando corrigir aí essas perdas financeiras históricas. Olha essa análise aqui socioeconômica, né? Aqui nós temos uma visão geral, já que na prova da PM, né, mas isso também serve para PC, né? Os principais municípios aí do Pará, né? Logicamente que aí faltaram alguns municípios, né? Paraupebas não está aí, por exemplo, né? Mas São Félix do Xingu não está aí. Mas você vê aí, olha, os 3 com maiores populações. Tá aí, olha, Bonita a sua mulher. Os 3 maiores PIBs, Belém, Ananindeua, Marabá, né? Os 3 melhores IDHs, Belém, Ananindeua e Santarém. As 3 piores taxas de homicídios, destaque para Altamira. Lembra no nosso primeiro vídeo, lá na nossa primeira parte, que eu falei das consequências socioeconômicas, resultado da construção de Belo Monte, né? E você tem aí, por fim, né, a taxa de mortalidade infantil. Taxas altas, tá, gente? Belém com uma taxa de mortalidade infantil alta, Santarém também, mas infelizmente os dados estatísticos mais negativos são dos municípios do Marajó. Aí aparece Breves. Lembrando, tá, gente, dessa divisão aí econômica, setor primário, secundário, terciário, né? Eu destaquei aí alguns setores relacionados a esses municípios. Eu não estou afirmando, presta atenção, que Marabá não tenha um importante setor secundário. Tem, mas eu chamo atenção para o setor primário, né, que é a extração de madeira, de minérios, etc., né, de ouro e por aí vai. Belém destaque para o setor terciário. Ah, Belém não tem setor industrial secundário? Tem, mas o destaque é terciário. Chama atenção aí, gente, para Castanhal, tá, gente? Castanhal, quando tu pensa em Castanhal, pensa logo em serviços e comércios. Altamira, gente, tem um importante setor secundário, né? Nós podemos também dar como grande destaque o setor primário, né? Associado à agricultura também. E, logicamente, aí em Altamira nós temos Belo Monte. Tá certo, gente? Então, dá uma revisada aí nessa questão dos setores. Quando nós falamos de Breves, né? Breves, destacamos o extrativismo, setor primário. Olha aqui, notícia fresquinha. Economia do Pará, o pessoal da Polícia Civil, olha aí, gente. O Pará exportou mais de 20 bilhões de dólares. Tem um saldo positivo de 19 bilhões. A relação exportação e importação. Então, gente, olha que bacana. O Pará é o primeiro lugar no ranking nacional de um saldo positivo. Esse saldo positivo nós chamamos de quê? Superávit, né? Nós temos um superávit aqui no Pará. Só que esse dinheiro não chega na nossa casa, né, gente? Infelizmente. Então, o que mais o Pará exporta? Mineração. Minérios, né? Tá no setor da mineração. Vários minérios de ferro, né? Ouro, níquel e depois, lá pela 4ª colocação, aparece soja e depois vem a carne bovina. Então, olha só, gente, a mineração, 18 bilhões, 18. Então, dos 19, 18 é da mineração, 90%. Então, o Estado ele é top de linha na questão da mineração, beleza? Aí vem a soja, olha a soja aí, 750 milhões, não chega a 1 bilhão. Carne bovina não chega a meio bilhão. Então, se você for comparar soja com carne e mineração está anos-luz à frente. Beleza, galerinha? Então é isso.